Olá, queridas intercessoras desse grande exército de Deus. Estou aqui novamente para continuar aquilo que nós começamos ontem, falarmos sobre oração, os diversos passos de como nós devemos ter uma oração, não é poderosa, mas dentro daquilo que gostaríamos, que certamente o nosso Deus gostaria de receber de nós. Ontem nós falamos sobre um lugar, um cantinho que você tem que ter para aqueles momentos de oração. Não é que você não possa orar quando você está no trabalho, ou em algum lugar, ou no ônibus, ou no carro dirigindo, mas esses são lanchinhos, e nós falamos de uma refeição farta que seria o teu cantinho de oração. Eu gostaria de saber se vocês estão lembrados os 4 itens que você tem que ter nesse cantinho de oração. Eu queria estar com vocês aqui para saber. Quem está lembrado? Quem? Quem? Hã? Até eu vou tomar um copinho d'água para esperar as respostas de vocês. Bem, em primeiro lugar, a Bíblia. Essa não pode faltar. É o nosso item número 1 no nosso quartinho de oração. Número 2, quem lembra? Eu falei ontem. Uma agenda, um devocional, alguma coisa, mas que não sejam assim papéis, mas tem que ter. E olha que a minha é fechadinha e tá escrito proibido abrir e ler. Para que ninguém se descuide para ler os meus devocionais com Deus. Então eu não tenho só um, eu tenho vários, né? E estão todos dentro de uma caixa, ó. Minha caixinha, a tampa dela, ó. CDC. Coisas que Deus cuida. Coisas que Deus cuida. E realmente, aqui dentro estão os meus pedidos, nessa caixa aqui, ó. Os meus pedidos, as minhas orações, aquilo que Deus ministra comigo, as palavras proféticas, as promessas de Deus, tudo aqui dentro. Terceiro item, uma caneta. Como você vai anotar se não tem caneta? E quarto item, se você é chorona que nem eu, um lencinho, tá bom? Bem, vamos gravando esse espaço, porque depois, quando eu estiver no final e começarmos o nosso propósito, eu vou sortear algumas para que ela grave um vídeo compartilhando os passos, aquilo que foi ministrado, bem resumido. E hoje nós vamos para o nosso segundo item, nosso segundo passo. Nós geralmente estamos acostumados a orar quando nós sentimos vontade. Não é verdade? E se nós formos por isso, nosso corpo nunca quer orar. Então, nós precisamos sacrificar o nosso corpo e levar o nosso espírito a buscar a Deus. Porém, eu quero dizer para vocês, sem disciplina de oração e sem santidade, não há santidade. Sem disciplina não há santidade e sem disciplina também não há intimidade. Por isso, tem dias que você ora muito tempo e outros você não quer orar. E sabe aquelas desculpas que nós dissemos? Estou cansada, né? Estou com sono, estou sem tempo, o dia foi muito corrido, muito trabalhoso. Por isso, não estou com vontade, estou cansada, não estou com tempo. Então, o meu conselho nessa noite é que você precisa determinar tempo para dedicar a Deus. Quanto tempo do seu dia você dedica ao Senhor, hein? Para algumas eu sei que elas estão me entendendo e elas dizem, eu vou dar no mínimo o dízimo do meu tempo para o Senhor. Outras ficam pensando, né? Não tenho tempo. Agora eu quero te perguntar, quanto tempo você fica na internet? Quanto tempo você fica no Face, no Instagram, no WhatsApp, no telefone? Quanto tempo você fica na frente da televisão? Quanto tempo?
Quanto tempo você fica limpando a casa e correndo de um lado para o outro? Quanto tempo você fica batendo papo com as amigas? Pode ser em áudio, vídeo ou só pelo WhatsApp. Você já percebeu? Você está toda hora no WhatsApp, não é melhor dar um tempo e determinar um certo tempo só para responder as mensagens? Coloca no mudo como eu faço, porque senão eu sou despertada a cada pouquinho e eu tenho mais o que fazer em casa, né? Eu tenho muita coisa e eu creio que vocês também têm. Então, faça, se programe para ver quanto tempo você fica absorvido em outras coisas e as coisas de Deus você deixa de lado. Quanto tempo você fica na fila? Seja para marcar uma consulta ou para ir no banco, que hoje a maioria das coisas não são, para pagar uma conta, para ir numa loja. Quanto tempo? E por que para Deus nós estamos cansadas? Então a segunda dica hoje é quanto tempo você dedica para Deus. Se você não tem esse hábito de ter o seu cantinho de oração e de deixar um tempo determinado, te disciplinar, começa com pouco tempo. Começa como uma academia, a gente não pode ir de cabeça, porque senão a gente fica doída, né? E desiste. A mesma coisa com a oração. Comece com 10 minutos por dia. Quem sabe você acha pouco? Talvez. Agora, se você for disciplinar e dedicar 10 minutos por dia, a sua intimidade com Deus vai crescer. O importante, queridas, não é a quantidade da tua oração. Não é aquele vapt-vup que nós fizemos antes da refeição. O importante é o teu coração dedicado a Deus. Naquele que seja 10 minutos na presença do Senhor, mas que seja um derramar de alma. Que seja um encontro com Deus. Eu me lembro há muito tempo atrás, quando eu estava começando a ministrar, e eu pensei de noite que no outro dia eu iria ministrar pela manhã, e de noite eu fui num quarto sozinha, eu comecei a orar a Deus. E eu pensei comigo, hoje eu vou buscar intensamente ao Senhor, porque amanhã eu quero ser abençoada. Eu quero que Deus me abençoe. E eu orei, eu chorei, eu falei em línguas, eu fiz um monte de coisa. Aí quando eu olhei pro relógio, tinham se passado 10 minutos. Mas aqueles 10 minutos foram tão importantes, que encheram na minha alma. Então o importante não é o tempo de oração, é que maneira que você dedica esse tempo a Deus. Tá certo? Não importa se você está cansada. Deixe para orar quando você está quase dormindo. Meu Deus, como é triste isso. Então, não deixe para quando você está cansada, com sono, estressada, ou com dor, ou precisando de um auxílio de Deus. Ore, tenha disciplina. Seja uma pessoa disciplinada. E com isso você vai ter autoridade, intimidade com Deus. O Senhor aceita, mesmo que seja 5 minutos, 10 minutos, quando eles são feitos de coração. Então eu quero te dizer nessa noite, não tem desculpa para você não ser uma pessoa disciplinada. E aí, o que tu me diz? A minha pergunta nessa noite é quanto tempo você vai dar para Deus? Nós estamos começando uma jornada de oração, de sabermos como nós vamos orar, para depois nós entrarmos valendo em revivendo os seus sonhos. Porque daí nós vamos ter uma disciplina, nós vamos ter intimidade com Deus e nós vamos poder buscá-lo de todo o nosso coração. E num cantinho especial, então, a primeira opção é ter um cantinho especial com os 4 itens. Segunda opção, que seria nessa noite, é ter disciplina. Ter disciplina. Importa que você esteja cansado, que trabalhou o dia inteiro, então faz de manhã, levanta mais cedo. Né? Daí de manhã você não vai estar cansado. Agora, se você é como eu, preguiçosa para levantar de manhã e que fica mal-humorada até meio-dia, mais ou menos, então busque um outro horário. A escolha do horário sempre será sua. Meu horário é à tarde e depois
desse tempo que eu passo com vocês. À tarde é meu momento com Deus. Depois de nós colocarmos em dia todo o grupo de oração, então é meu momento de orar pelos pedidos que estão chegando a nós. Seja disciplinada. Anote quando você for de noite e ver os pedidos, por isso que eu não gosto que venham colocando durante o dia, e hoje eu já vi que vocês estão seguindo à risca, a não ser que seja um pedido urgente. Aí as pessoas, eu e a Zuleida colocamos todos os pedidos de oração juntos, e você pode ir lá no seu caderninho, anotar e orar por aqueles pedidos. Não precisa ser à noite como eu faço. Você pode fazer de manhã, você pode fazer de madrugada, você pode fazer à tarde. Faça o seu melhor horário. Quando você está bem, quando você não está mal-humorada. Tá bom, queridas? Então, essa é o nosso segundo item para que nós tenhamos uma oração feita para termos intimidade com Deus. Uma oração que Deus vai entender, não é aquela bagunça que a gente começa a orar e nem sabe mais o que está orando, a nossa mente voa como voa. Então eu sempre procuro dizer, trago cativa a minha mente a Deus. Trago cativa a minha mente a Deus. Queridas, uma boa noite para todas vocês. Que Deus vos abençoe. Um copinho d'água para quem for orar bastante e ler bastante. Leve um copinho d'água. Tá bom, queridas? Um beijo para todas vocês. Ah, só lembrando, amanhã eu vou fazer um procedimento na minha boca, aqui nos meus dentes, e eu não sei se eu vou poder voltar amanhã, porque certamente não vou estar bem. Mas logo, logo eu vou voltar. Tá bom, queridas? Que Deus abençoe. Uma boa noite a